Carlos, e a nossa reunião ela é dividida em 3 blocos, né? Entre eles, teremos um intervalo aí de 5 minutos, né? E após esse intervalo, antes de iniciar o bloco seguinte, nós iremos responder as perguntas que são enviadas pelo chat. Então, vamos começar, né, as apresentações do primeiro bloco, onde nós iremos aqui abordar questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e a operação hidráulica. Então, a primeira apresentação é sobre a previsão meteorológica e eu passo a palavra para Rafael. Rafael, é com você. Opa, obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Pronto. Então, vamos começar então com a previsão meteorológica. Bom, aqui no primeiro slide temos a animação com as imagens de satélite, mostrando aí as condições que foram observadas aí durante a semana operativa, né, do dia 6 até o dia 12 de novembro. A semana ela começou aí seguindo um padrão similar aí da semana anterior, com a permanência das áreas de estabilidade no centro-norte do país, ocasionando precipitação em todas as bacias das regiões sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Nos primeiros dias da semana também tivemos uma rápida passagem de frente fria aí pela região sul, só que ocasionou totais baixos aí de precipitação nas bacias do sul, não foi verificado precipitação significativa nas bacias de Jacuí, do Uruguai. Teve um pouquinho mais aí no Paraná, nas bacias do Iguaçu e no trecho de Grêmio de Itaipu, por conta das áreas de estabilidade, que também atingiram o oeste aqui do Paraná, mas também totais aí abaixo aí da média semanal. Tá? Com essa configuração que foi observada, configuração sinótica que foi observada durante a semana operativa, o principal destaque aí ficou por conta aí das bacias dos rios Paranaíba, São Francisco e Tocantins, que apresentaram precipitação acima da média semanal no decorrer da semana, né? Apresentaram precipitação acima da média. Em relação às temperaturas, elas iniciaram em declínio nas capitais da região sul, aí por conta da passagem da frente fria no começo da semana, tá? E no decorrer da semana, as capitais da região sudeste também apresentaram um declínio aí por conta aí da entrada de ar frio dessa frente fria. Tá? Ao longo da semana, elas caíram também no sudeste. Tá? Em relação às demais capitais do país, as temperaturas não apresentaram variações significativas. Tá? Bom, nesse slide aqui temos a figura com a média semanal da velocidade de vento, da velocidade do vento aí durante a semana operativa. Onde podemos observar que a geração ela ficou desfavorável no interior, seguiu, né, desfavorável no interior dos estados da Bahia e do Piauí. Apenas a Costa Norte ainda apresentou aí uma geração eólica ainda um pouco favorável, um pouco mais favorável, né? Então, aí seguindo o comportamento aí da semana anterior. Tá? Em relação aí à média semanal, a geração eólica ela se manteve praticamente estável em relação à semana passada. Bom, para a próxima semana, teremos uma manutenção da atuação das áreas de estabilidade nas regiões centro-oeste, sudeste e norte do país. E também teremos aí a passagem de uma nova frente fria pela região sul. Tá? A partir de terça-feira, a partir do dia 16, aí, logo depois do feriado, aí, teremos aí a passagem da frente fria pelo Rio Grande do Sul. Tá? Começando a avançar pelo estado do Rio Grande do Sul e, posteriormente, avançando aí pelos demais estados da região sul e também pela região sudeste. Desse modo, aí, teremos a precipitação em todas as bacias de interesse do SIM, sendo que com totais variando entre dentro e acima da média apenas nas bacias da região norte e também no Paranaíba, então, com expectativa de totais de precipitação variando entre dentro e acima da média para essas bacias, e enquanto que nas demais bacias deve apresentar aí precipitação variando entre dentro e abaixo da média semanal.
tá? Nas demais bacias aí de interesse aí do SIM. Bom, com esse cenário aí que os modelos estão sinalizando para a próxima semana operativa, a expectativa é de que a média da temperatura, a média da temperatura semanal, ela fique um pouco acima em relação à semana anterior, em Porto Alegre, em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? Isso devido à elevação que está sendo prevista nos primeiros dias da próxima semana, para essas capitais, né, antes da passagem da frente fria. Então, teremos uma elevação na temperatura dessas capitais, na média ficando um pouco acima na próxima semana, em comparação com a semana atual. E em relação às demais capitais do país, devem permanecer com um cenário de estabilidade em termos de média semanal aí de temperatura, tá? Sem maiores, sem variações significativas, tá? Em termos de média. Em relação à geração eólica, o cenário para a próxima semana também é de estabilidade, em termos aí de média, para a geração eólica na próxima semana, tá? E com relação à geração fotovoltaica também, sem novidades, também permanecendo aí próximo da média, ao que está se verificando aí durante a semana operativa atual. Tá? Então, esses são os principais destaques que eu tinha para passar a vocês. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Tá? Obrigado. Obrigado, Rafael. Dando continuidade, convido o Arthur, que fará a apresentação sobre a previsão hidrológica. Arthur, a palavra é sua. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Vou fazer, então, a apresentação da previsão hidrológica para a revisão 2 do PMO de novembro. Conforme o Rafael apresentou, a gente vai ter precipitação mais significativa na Bacia do Grande para o dia 12, hoje, e a partir do dia 18, até o final do horizonte, com a precipitação por conjunto acima de 5 milímetros. Para a Bacia do Rio Paranaíba, a precipitação vai ser significativa durante todo esse horizonte de previsão. Para o Paraná, a partir do dia 15 de novembro, e para o Paranapanema, principalmente nos dias 18 e 19 de novembro, com a precipitação por conjunto atingindo um pouco acima de 20 milímetros no dia 18 e cerca de 17 milímetros no dia 19. Com isso, a região sudeste vai apresentar um aumento na ENA para as próximas semanas, fechando o mês com 112% a média de longo termo, sendo o 20º maior do histórico de 91 anos. Para a Bacia do Rio Grande, a gente vai observar uma redução da ENA até o final da próxima semana, seguido de um aumento, com uma previsão mensal em 105% da média de longo termo, sendo o 31º maior novembro do histórico de 91 anos. Para a Bacia do Rio Paranaíba, a gente já observa um aumento a partir de hoje até o começo da próxima semana operativa, com uma redução até o final da próxima semana e um aumento atingindo o patamar de estabilidade nessa segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 98% da média de longo termo, sendo o 43º maior do histórico de 91 anos. Para a Bacia do Rio Paranapanema, a gente vai observar uma redução das vazões até o final da próxima semana operativa, seguido de um aumento até a segunda semana prevista e uma leve redução. Com isso, a previsão mensal fica em 85% da média de longo termo, sendo o 40º menor do histórico de 91 anos. Para a Bacia do Rio Paraná, a gente observa um aumento no final dessa semana operativa e segue esse aumento até o final da segunda semana. Com isso, a previsão mensal fica em 120% da média de longo termo, sendo o 21º maior do histórico de 91 anos. Para o sul, a gente observa no Iguaçu precipitação mais significativa a partir do dia 17 de novembro, e no Uruguai as precipitações mais significativas nos dias 17 e 18, e também nos dias 23 e 24, com a precipitação por conjunto acima de 5 milímetros. Com isso, a região sul tende a ficar com uma redução nas ENAs até metade da próxima semana, aumentando até o final dessa semana e atingindo o patamar de estabilidade. Com isso, a previsão mensal fica em 61% da média de longo termo, caracterizando o 26º menor do histórico de 91 anos. Para a Bacia do Rio Iguaçu, a gente observa um comportamento parecido,
uma redução até metade da próxima semana e um aumento nos próximos dias, nos dias seguintes. Com isso, a previsão mensal fica em 70% da média de longo termo, sendo o 35º menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Uruguai, a gente observa uma redução até metade da próxima semana e um leve aumento no final dessa semana e um comportamento de estabilidade na semana seguinte. Com isso, a previsão mensal fica em 50% da média de longo termo, sendo o 22º menor do histórico de 91 anos. Olhando norte e nordeste, a gente observa que o São Francisco vai ter um significativo de chuva entre os dias 12 e 15 e a partir do dia 17 de novembro, e o Tocantins volumes significativos em todo o horizonte. Com isso, o Nordeste tende a aumentar a ENA nas próximas 2 semanas, com uma previsão mensal em 89% da média de longo termo, sendo o 40º menor do histórico de 91 anos. Falando da bacia do Rio São Francisco, a gente observa uma leve recessão até o final dessa semana, seguido de um aumento até o final do horizonte de previsão diária. Com isso, a previsão mensal fica em 85% da média de longo termo, caracterizando o 42º menor do histórico de 91 anos. Para o subsistema norte, a gente já vem observando um aumento da ENA, e ela tende a continuar esse aumento até a previsão diária. E com isso, a previsão mensal fica em 189% da média de longo termo, sendo o segundo maior do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Tocantins, então, a gente vai observar esse aumento até o final da próxima semana e ainda um leve aumento na segunda semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 146% da média de longo termo, sendo o 11º maior do histórico de 91 anos. Um panorama geral para a próxima semana, a gente observa destaques de previsões acima de 120% da média de longo termo no Uatumã, Araguari, Telespires, Coroaúna, Xingu, Tocantins, Manso, Itiquira, Paranaíba, Parnaíba e Paraguaçu. Com previsão entre 80% e 120% da média de longo termo, a gente tem Madeira, o Paraná, o Paraíba do Sul, o Doce e o Jequitinhonha, e as demais bacias com previsão abaixo de 80% da média de longo termo. Com a visão da previsão mensal no PMO e nas revisões, a gente viu que para o subsistema Sudeste, no PMO foi previsto 106% da média de longo termo, na revisão 1 teve uma leve queda para 104% da média de longo termo, e na revisão 2 ficou com 102% da média de longo termo, sendo o 20º maior Sudeste para o mês de novembro, em termos de ENA. Para a região Nordeste, a gente observou no PMO 76% da média de longo termo, a revisão 1 teve uma queda para 66% da média de longo termo, e a revisão 2 teve esse aumento para 89% da média de longo termo, sendo o 40º menor novembro do histórico de 91 anos. Para o subsistema Sul, a gente observou no PMO, teve uma previsão de 64% da média de longo termo para a ENA, na revisão 1 uma queda para 58%, e a revisão 2 teve um aumento para 61% da média de longo termo, caracterizando o 26º menor novembro do histórico. Para o subsistema Norte, no PMO foi visto 155% da média de longo termo, a revisão 1 já viu 159%, e a revisão 2 está vendo 189% da média de longo termo, caracterizando o segundo maior novembro do histórico. Agora, observando as previsões em termos semanais e mensais, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa um comportamento aqui na semana 4 um pouco acima do que foi visto no PMO e na revisão 1, também na semana 5, e os cenários, as aberturas para o mês de dezembro ainda concordam com um valor mínimo de 64% da média de longo termo, um valor máximo de 202%. Para o subsistema Sul, a previsão vem bem aderente, tanto no PMO quanto nas revisões, e as aberturas para dezembro também concordam, com um mínimo em 23%, o máximo em 224%. Para a região Nordeste, houve um aumento observado a partir da semana 3, e as aberturas para o mês de dezembro também estão bem condizentes com o que foi visto no PMO e na revisão 1,
com o mínimo em 48% e o máximo em 262%. Para a região norte, as semanas 3, 4 e 5 vêm bem acima do que foi visto, principalmente a semana 4. E, com isso, também os cenários para o mês de dezembro foram revisados com um aumento, com o mínimo em 90%, o máximo em 292%. Tratando dos armazenamentos agora, a gente pode observar, para a região norte, uma redução desses armazenamentos. Para a região sul, a gente vem observando um aumento. Para a região nordeste, a gente observa uma atenuação dessa redução. E para a região sudeste, a gente vem observando um leve aumento. Detalhando agora os reservatórios de grande importância, a gente observa que Serra da Mesa está com um patamar de mais estabilidade para energia armazenada. Furnas, a gente já vem observando um aumento. Para a Nova Ponte, um leve aumento, tal como embarcação. Para Três Marias, a redução não está tão acentuada como tinha sido observado antes, e para Itumbiara, a gente também observa um aumento. Com isso, eu finalizo minha apresentação, fico à disposição para eventuais dúvidas e retorno a palavra para você, Antônio Carlos. Muitíssimo obrigado, Arthur. Vamos agora ceder o espaço, né, para Paulo Vitor, que vai falar sobre a operação hidráulica. Paulo Vitor, é com você. Muito obrigado, Antônio. Uma boa tarde a todos os presentes. Estarei com vocês aqui para falarmos de alguns pontos de interesse da operação hidráulica. E, bem, quanto às nossas salas de crise e acompanhamento, já adianto para vocês que não tivemos grandes destaques desde o nosso último encontro na reunião da semana passada. Então, quanto ao nosso calendário, que nossas próximas salas acontecerão nas próximas semanas, vimos aqui que a sala do Paranapanema está agendada para o próximo dia 26 desse mês, do Rio São Francisco no dia 7 de dezembro, da região sul no dia 24 de novembro, do Tocantins no dia 30 de novembro e da sala do Bacia do Rio Paraná, que foi aquela que há algum tempo já, devido à crise hídrica, englobou as salas do Paranaíba, do Grande e da Hidrovia Tietê-Paraná, onde a última reunião havia acontecido apenas no dia 26 de maio, e temos a previsão de uma nova reunião agendada para o próximo dia 17 de novembro, na próxima quarta-feira. Quanto à questão da situação do controle de cheias, destaco que não houve alteração nos volumes de espera para a semana operativa. Falando um pouco sobre o comportamento das defluências nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, podemos visualizar já que há algum tempo os comportamentos nas vazões nesses dois aproveitamentos já é de certa estabilidade, onde vinham se praticando valores menores na ordem de 3.300 em Jupiá, mas devido a questões de Piracema, os novos valores mínimos declarados foram de 3.600 para Jupiá e 3.900 para Porto Primavera, e valores dessa ordem de grandeza vêm sendo praticados, onde para o caso de Porto Primavera, valores um pouco maiores foram então defluídos, visto que as incrementais entre os dois aproveitamentos não permitiam que o mínimo de 3.900 fosse então praticado, mas o mesmo, devido a uma redução das incrementais recentemente, vem sendo observado já nos últimos dias. Falando um pouco também sobre o acompanhamento dos níveis em Ilha Solteira e em Três Irmãos, podemos visualizar também que nos últimos dias, nas últimas semanas, já é visualizado também um comportamento de mais estabilidade, visto que os reservatórios ambos estiveram próximos dos seus limites físicos de exploração para o caso aqui de Três Irmãos e para o caso de Ilha Solteira, para a cota mínima declarada pelo agente, sendo essa 319 para Ilha Solteira e 319,77 para Três Irmãos. E vemos então aqui que Ilha Solteira está com sua cota no último dia verificada de 319,14, Três Irmãos na cota 320,10. E dessa maneira eu finalizo aqui a minha participação neste momento, Antônio, lhe retorno a palavra e fico também à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo Vitor. Conforme conversamos no início da nossa reunião, vamos fazer agora um intervalo, né, de 5 minutos. E aí iremos retornar, né, com mais apresentações e abordando, né, as questões que vão sendo inseridas lá no nosso chat. Aguardo todos vocês. Até daqui a pouco. Boa tarde. Boa tarde. Estamos de volta, né, para o segundo bloco da nossa reunião.
Conforme havia dito, nós iremos abrir esse bloco respondendo algumas perguntas que foram feitas através do nosso chat, né? Então, nós iremos responder 4 perguntas, né? E as demais perguntas, estamos aqui em paralelo atrás das respostas e vamos deixar aí para apresentar no início aí do terceiro bloco. Então, temos uma pergunta aqui que o Bruno Couto, da W7 Energia Comercializadora, fez, que é o seguinte: prezados, boa tarde, seria possível disponibilizar os dados de meteorologia, entre eles os dados que compõem a PMédia no API do ONS? Né? Então, para responder essa pergunta, o Rafael, né, vai ser chamado aí para conversar um pouco sobre ela. Rafael. Opa, boa tarde, Bruno, tudo bem? Em relação a essa pergunta, essa demanda já foi passada já para a equipe responsável pelo Sinteg, né, pela página, e estou aguardando a solução por parte deles. Já a equipe está aguardando a solução da parte deles, né, em relação a disponibilizar o PMédia também para ser notificado, né, via webhook, né? Se eu entendi, acho que a pergunta é essa, né? Então, isso está em vias ainda de ser implementado, né? Aguardando a parte da resposta do pessoal envolvido aí com a página, né? Com o Sintegre. Ok. Obrigado, Rafael. Próxima pergunta, na realidade, são 2 perguntas em uma, né? Porque tanto o Gabriel Rogato como o Lucas Almir, da Casa dos Ventos e da Log Energia Comercializadora, respectivamente, fizeram uma pergunta bem semelhante, né? Eles falaram o seguinte, que qual é a expectativa, né, para a operação do reservatório de Ilha Solteira, né, em Três Irmãos, para o mês de dezembro, né? E haverá uma postergação das flexibilizações das cotas mínimas. Para responder essa pergunta, Paulo, é a sua vez. Obrigado, Antônio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. E, bem, quanto a essa questão, nós sabemos que a partir do final deste mês, de novembro, não teremos mais a validade daquelas flexibilizações que foram definidas pela CREG, né, que permitiram tanto a flexibilização desses níveis, como também de volumes mínimos para outras usinas. E dessa maneira, nós ainda não possuímos um indicativo firme, não possuímos um número para fornecer para esses novos níveis mínimos que serão praticados para essas usinas, visto que ainda tem muita incerteza quanto a isso. A própria Agência Nacional de Água e Saneamento Básico apresentou no seu plano de contingência, que também apresentamos aqui nas nossas últimas 2 reuniões, que esses pontos ainda estão sendo estudados, visto que depende da política de se será feito um reenchimento ou como será feito esse reenchimento para esses reservatórios. E isso interfere muito na política que será praticada para esse plano de contingência que vem sendo discutido nesse cenário. Então, dessa maneira, ainda não possuímos esses valores para afirmar para vocês. A partir do momento que fomos assim comunicados pelos agentes dessas restrições e assim cadastradas, traremos aqui para este fórum e passaremos também para os modelos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. A próxima pergunta também é de Bruno Couto, né, da W7 Energia Comercializadora. Seguinte, prezados, boa tarde. Gostaria de saber se o dado, né, de precipitação observada no PESAT, utilizado no SMAP, é utilizado como referência, né, em relação à MLT nos relatórios de precipitação que o ONS disponibiliza, né? Isso aí, esses dados são utilizados, né? Então, para isso, o Rafael está aqui para esclarecer um pouco sobre esse assunto. Rafael. Opa, oi, Bruno, obrigado novamente pela pergunta. Em relação aos dados do PESAT, prestação observada, né, do PESAT, eles não são utilizados na média de precipitação que compõe aí o boletim de precipitação. Tá? Esses dados eles não são utilizados aí no cálculo da chuva média diária e das bacias na informação do boletim, né, que é passado no boletim de precipitação, tá? Disponibilizado no Sintegre. Tudo bem? Obrigado, Rafael. Portanto, pessoal, as demais perguntas nós iremos respondê-las, né, no início do terceiro bloco. Então, dando seguimento, né, às apresentações do segundo bloco, nós iremos aqui, deixa eu dar uma olhada, nós vamos aqui abordar o seguinte,
Primeiro, vamos abordar as seguintes apresentações. Previsão de carga, né, para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Né, previsão de carga para o PMO, a previsão semanal. Resultados PMO e intervenções energéticas relevantes. Então, para a nossa primeira apresentação, né, sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, vamos chamar aí o Danilo, né, para poder fazer essa apresentação para todos. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar aqui. Bem, começando mais uma apresentação da previsão de carga diária. Vamos começar aqui o acompanhamento pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós tivemos aqui uma semana atípica no subsistema, né? Para a época em que estamos, nós tivemos aí entrada de frente fria, uma oscilação bem forte da carga. No entanto, as previsões vieram bem ajustadas, nós tivemos aí bons resultados para o subsistema nessa semana. O prévio carga D100 veio com um desvio médio de 2,64%, a PDP veio com um desvio médio de 1,86%, o prévio carga D100 teve 61% dos desvios abaixo de 3%, e a PDP teve 84% dos desvios abaixo de 3%. No Sul, tirando o final de semana, quando tivemos aí a entrada da frente fria, a carga veio mais baixa, nós tivemos aí uma semana bem comportada, né, a partir de segunda-feira. Em termos do subsistema Sul, que tem uma carga bem volátil, nós tivemos aí uma semana muito boa. O prévio carga D100 teve 3,2% de desvio médio, a PDP teve 1,89%, o prévio carga D100 teve 60% dos desvios abaixo de 3%, enquanto a PDP teve 83% desses desvios abaixo de 3%. No Nordeste, nós tivemos uma alteração muito forte da carga devido às alterações das perdas. Tá? Nós tivemos aí uma queda muito forte nas perdas ao longo dessa semana. Então, nós tivemos aí uma semana mais atípica, no entanto, uns resultados bem ajustados em termos de subsistema. A prévio carga D100 teve um desvio médio de 3,33%, enquanto a PDP teve um desvio médio de 2,12%. 40% dos desvios do prévio carga D100 vieram abaixo de 3%, enquanto 74% dos desvios da PDP vieram abaixo de 3%. No Norte, nós tivemos uma oscilação muito forte da carga por conta de chuvas fortes na região, que causaram alguns estragos, né? Nós não costumamos descer a carga por questões de chuva na região norte, porque é uma situação bem corriqueira na região, mas quando tem uma chuva muito forte, assim, a carga sofre impacto. É difícil fazer esse tipo de previsão. O prévio carga D100 veio com 2,68% de desvio médio e a PDP veio com 2,81%. O prévio carga D100 teve 60% dos desvios horários abaixo de 3%, enquanto a PDP teve 62%. O SIM, por fim, a gente tem o SIM, né? O SIM ele sofre grande influência do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Como nós não tivemos grandes desvios no subsistema que compõe a maior parte do sistema interligado, nós tivemos aí um excelente resultado para o SIM também. Prévio carga D100 teve 1,26% de desvio médio e a PDP teve 1,19%. 97% dos desvios horários do prévio carga D100 vieram abaixo de 3%, enquanto 94% dos desvios horários da PDP vieram abaixo de 3%. Bem, é isso que eu tinha. Queria agradecer a todos. Muito obrigado, Antônio.
Muito obrigado, Danilo. Convido agora, né, Marcela, que fará a apresentação sobre a previsão de carga, né, para o PMO. Então, Marcela, o espaço é todo seu. Está mudo. Obrigada, Antônio Carlos. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bem, então nós seguimos fazendo os comentários relevantes da carga ao longo dessa semana operativa e falamos também das projeções que foram consolidadas com base na segunda revisão semanal do PMO de novembro, que trata basicamente das previsões para as semanas 3, 4 e 5 do mês em referência. Inicialmente, nós temos o acompanhamento da carga e as previsões consolidadas para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Graficamente, nós temos representadas a previsão inicial para o mês de novembro, realizada na revisão 0 do PMO. Nós temos aqui as barrinhas mais claras, a representação das semanas verificadas com as respectivas taxas de desvio em relação às projeções, e dessa linha pontilhada vermelha para frente, nós temos as previsões para as semanas 3, 4 e 5, como eu mencionei anteriormente, e para finalizar também o horizonte de previsão, nós temos aí a estimativa de fechamento do mês com base nessas semanas, tanto verificadas quanto as semanas revistas para frente. Em relação à semana em curso, que é a segunda semana operativa do mês, em termos de subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a carga estimada ela vem se verificando bastante ajustada ao valor que foi previsto na revisão 1. O que nós temos a ressaltar em relação a essa semana, como foi mostrado lá no acompanhamento diário, essa semana ainda foi marcada por ocorrência de temperaturas amenas, assim como nós observamos também ao longo da primeira semana operativa do mês, um comportamento não muito diferente do mês de outubro, né? Essas temperaturas têm se verificado na maior parte dos dias em patamares amenos, o que nós consideramos até atípico para essa época do ano, quando já são esperadas temperaturas mais elevadas. Para a próxima semana, não só a terceira, mas as semanas 4 e 5 também, nós não fizemos nenhuma alteração em relação aos valores que foram considerados na revisão 1 do PMO de novembro. A semana 3, a previsão é de 39.608 megawatts. Em termos meteorológicos, nós temos a expectativa de elevação das temperaturas nas capitais da região, principalmente no Rio de Janeiro. Nós começaremos a próxima semana operativa com temperaturas mais elevadas, já a partir de amanhã as temperaturas começam a elevar, e do meio da semana para o final a expectativa de passagem de uma frente fria, e aí sim as temperaturas elas voltam a entrar em declínio e há ocorrência de precipitação. Mas ainda assim nós mantivemos a carga nesse nível de 39.608, porque há um contraponto. Aqui nessa semana nós temos a ocorrência do feriado da Proclamação da República, no dia 15, na segunda-feira, e aí também, em função desse feriado, há uma expectativa de uma carga reduzida em relação aos outros dias, e com certeza isso fará diferença na média da semana. Considerando os valores verificados das duas primeiras semanas operativas e mais a manutenção dos valores para as semanas restantes, hoje nós temos uma sinalização de fechamento da carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, um valor bastante ajustado à previsão inicial, com uma variação de apenas menos 0,4%. Então, sem grandes destaques para esse fechamento, essa expectativa de fechamento. Aqui já nós temos o subsistema Sul, com as mesmas representações gráficas citadas para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso fechando com um desvio de 3,9%, e esse desvio nós associamos aos baixos totais de precipitação. Foi um período bastante seco, e nessa época do ano, quando isso acontece, a gente tem um maior consumo da carga voltado para a irrigação, e isso acaba afetando a carga de uma maneira geral. Para a próxima semana,
Nós também temos a expectativa de elevação das temperaturas, principalmente em Porto Alegre e em Curitiba. Florianópolis deve se manter em condições estáveis em relação ao comportamento dos últimos dias. Há expectativa de ocorrência de precipitação, principalmente a partir da entrada dessa frente fria, como o Rafael citou na apresentação dele, que deve chegar já em Porto Alegre a partir do dia 16/11. Daí para frente, as temperaturas entram em declínio e também a expectativa de ocorrência de precipitação. Ainda assim, com todas essas considerações, nós não fizemos nenhum ajuste em relação à projeção inicial para as semanas à frente, por isso essa indicação de variação nula em cada uma das semanas, e a carga deve se manter em 12.174, um patamar mais baixo do que o observado na semana em curso, exatamente pela ocorrência do feriado do dia de carga mais baixa, né, por conta do feriado do dia 15. Considerando, então, as semanas verificadas e também a manutenção das semanas, da manutenção da previsão das semanas 3, 4 e 5, nós temos hoje a expectativa de fechamento do mês de novembro com um valor sinalizando uma variação também bastante pequena, de apenas 0,6% em relação à previsão realizada na revisão 0 do PMO. Aqui a gente já passa para o subsistema Nordeste. A semana 1, ela ficou bastante ajustada ao valor previsto para a primeira semana operativa do mês, quando da consolidação dos valores para o PMO do mês de novembro. A semana 2, ela vem com um desvio mais acentuado, de menos 5,3%. Essa semana, apesar de não ter tido ocorrência de feriado, a gente observa que a carga está no mesmo nível da primeira semana operativa, quando nós tivemos a ocorrência do feriado do dia 2 de novembro, mas aqui a gente vem observando ao longo dos dias, né, ao longo do período, uma redução das perdas de transmissão por conta do menor intercâmbio. Isso afetou negativamente na carga e explica boa parte do desvio observado na semana em curso. Para a próxima semana, as expectativas em termos de meteorologia é que tanto temperatura quanto precipitação se mantenham de uma forma geral em patamares estáveis aos observados nas últimas semanas, mas nós temos um destaque aqui especialmente para Salvador, que já tem expectativa de redução das temperaturas já a partir de amanhã, que é o primeiro dia da próxima semana operativa. Não só a redução das temperaturas, que devem sair do patamar de 30 graus para o patamar de 27 graus, mas também de maiores totais de precipitação, e esse comportamento ele deve perdurar até o dia 17, e só a partir do dia 18 as temperaturas tendem a entrar em elevação. Mas isso é uma consideração somente para Salvador. E também em função da ocorrência do feriado e dessas considerações relacionadas às temperaturas, nós mantivemos a carga no mesmo patamar do observado na semana em curso, e isso fez com que houvesse um ajuste de menos 3,5% em relação ao valor que havia sido consolidado na revisão 1 do mês em referência. As semanas 4 e 5, só por questões de ajustes, nós também mexemos e na carga trouxemos um pouquinho para baixo, em torno de 0,8 em cada uma das semanas. Então, esse, em relação aos subsistemas anteriores, foi o que apresentou maior desvio na semana em curso e o que apresentou também maior variação nas semanas à frente, em termos de revisão. Com isso, a expectativa que nós temos hoje de fechamento do mês sinaliza para a gente um valor 2,5% em relação àquele valor que nós consideramos como previsão para o mês de novembro, na revisão 0 do PMO. Aqui nós temos o subsistema Norte, a semana em curso fechando com um desvio de menos 0,7%, sinalizando para a gente um valor bastante ajustado àquele que nós consolidamos como previsão para essa semana na revisão passada. Para a próxima semana operativa, nós fizemos um pequeno ajuste de menos 0,8%, e para as semanas 4 e 5, nós mantivemos os valores consolidados na revisão passada. Com essas informações, nós temos aí a expectativa de fechamento do mês com um valor
sinalizando uma variação também muito pequena em relação à previsão inicial, uma variação de apenas 0,6% para baixo. Só voltando a falar da próxima semana operativa, em termos de condições meteorológicas, a expectativa também de manutenção do que vem sendo observado ao longo da semana operativa em curso, né, em termos de temperaturas e de precipitação. O destaque é o normal para essa época do ano, como o Danilo citou também, como ocorrência da semana em curso, é que são esperadas aquelas pancadas de chuva comuns, né, para Belém e para Manaus. Aqui nós temos o SIM, contextualizando todas as informações vistas para cada um dos subsistemas, sabendo que o SIM ele carrega uma grande participação do subsistema Sudeste Centro-Oeste. A semana em curso também fechando com um desvio bastante pequeno, de menos 0,2%, né, sinalizando que esse valor está muito próximo do que havia sido previsto na revisão passada. E os ajustes que foram feitos para as semanas à frente, eles só sinalizam as modificações que nós vimos para cada um dos subsistemas, principalmente para os subsistemas Nordeste e Norte. Essas variações estão associadas às previsões para as semanas à frente desses subsistemas, uma vez que os subsistemas Sudeste e Sul não sofreram alteração em suas projeções para as últimas semanas operativas do mês. Então, em termos de expectativa de fechamento da carga para o SIM, né, baseada na segunda revisão semanal, a variação esperada também é muito pequena em relação à projeção inicial de apenas menos 0,6%. Aqui nós temos as ocorrências da semana em curso, nós temos destaques para os subsistemas Sul e Nordeste. O Sul, como nós falamos, apesar das temperaturas terem se comportado bastante dentro daquilo que foi considerado como premissa para a elaboração das previsões da semana em curso, os baixos totais de precipitação, eles influenciaram muito no comportamento da carga, principalmente por conta da carga voltada para a irrigação. Já o subsistema Nordeste, o comportamento da carga e aquele desvio que nós vimos, ele está bastante influenciado pela redução gradativa das perdas que a gente vem observando ao longo das semanas do mês em curso, em função do menor intercâmbio para outras regiões. Em termos de premissas, né, que foram consideradas para as próximas semanas, basicamente, né, mais precisamente para a terceira semana operativa do mês, que é a semana de 13 e 19, em questões econômicas, a gente continua falando, né, do setor industrial, ele segue ainda em patamares elevados, mas ele desacelerou a partir de outubro, né, em função também da escassez de matéria-prima e também da alta dos preços. Mas, apesar disso, o nível de utilização da capacidade instalada, ele alcançou o maior valor desde de novembro de 2014. E a gente volta a falar também da melhora do setor de serviços e do comércio também, o setor de serviços que foi bastante impactado durante o período da pandemia, e esse aumento a gente associa muito ao crescimento da cobertura da campanha de vacinação em relação à redução dos casos de Covid também. Em termos de meteorologia, nós esperamos para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, na maior parte das capitais, previsão de elevação das temperaturas em relação ao comportamento observado na semana em curso. Para o subsistema Sudeste, esse destaque ele está mais relacionado também ao Rio de Janeiro. Para o subsistema Sul, essa expectativa de elevação fica mais associada a Porto Alegre e a Curitiba. Florianópolis deve se manter estável, e o que a gente ressalta também para as capitais dessas regiões é a passagem da frente fria, que deve entrar já a partir do dia 16 no sul, e a partir do dia 17 chegando aqui nas capitais do Sudeste. Os subsistemas Norte e Nordeste, como a gente vem falando ao longo das apresentações, eles seguem em condições estáveis, né, de meteorologia,
com uma característica bastante típica para essa época do ano. E o destaque fica para Salvador, onde há expectativa de redução das temperaturas e ocorrência de precipitação já a partir do primeiro dia da semana operativa e deve ir até o dia 18, quando aí sim as temperaturas tendem a entrar em elevação novamente. Então, essas eram as informações, as considerações que nós tínhamos a fazer em relação ao acompanhamento semanal e as previsões consolidadas para as semanas à frente. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Antônio. Muito obrigada e boa tarde. Marcela, obrigado você, né? Bela apresentação. E agora passo a palavra para a Diana, né, que fará a apresentação sobre os resultados do PMO, né? E logo em seguida ela vai emendar uma segunda apresentação, que é sobre as intervenções energéticas relevantes. Então, Diana. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, vou iniciar aqui falando sobre os resultados da revisão 2 do PMO de novembro, especificamente englobando a semana operativa que se inicia amanhã, no dia 13 de novembro, até a próxima sexta-feira, no dia 19. Como de praxe, quando a gente costuma ter alguns destaques assim, excepcionais em relação à semana anterior, a gente costuma trazer aqui o que a gente teve de atualização. Então, para essa semana, o que a gente teve de novidade foi a publicação do despacho da ANEEL, o despacho 3.556, referente à suspensão parcial da operação comercial da unidade geradora 4 da usina termoelétrica de Termoceará. Ela está com uma operação comercial suspensa em 50%, então essa máquina está limitada a uma geração de 27,5 megawatts. E outra coisa também que a gente atualizou essa semana, né, para essa revisão, é uma informação referente ao despacho 2.827, desse ano de 2021. Lembrando que esse despacho não é um despacho novo, é um despacho que já foi emitido já tem uns meses. Porém, nesse despacho a gente tinha o valor do CVU da usina termoelétrica de Cuiabá condicionado à inclusão dos custos fixos. Então, tinha-se o montante necessário para ser atingido, para atingir o custo fixo. Então, até atingir esse montante, a gente tinha um CVU um pouco mais caro com a inclusão desses custos adicionais. E ontem a gente recebeu a informação pela CCE, a CCE que é responsável por fazer esse controle do atingimento desse montante. E a CCE passou para a gente essa informação de que nessa semana, no dia 8 de novembro, foi atingido esse montante necessário para a recuperação desses custos. Então, nessa revisão 2 do PMO de novembro, a gente atualizou o custo da usina termoelétrica de Cuiabá para o valor de R$ 1.700 por megawatt-hora, então, considerando sem essa inclusão de custo fixo, já que a gente atingiu esse montante necessário. Ainda, então, com a informação da CCE, a gente, como de praxe, né, a gente recebe a atualização de CVU em dois momentos. A gente atualiza o CVU para o PMO, CCE tem o prazo para publicar os CVUs atualizados das usinas termoelétricas que venderam em leilão até o dia 17 do mês, para ser utilizado no PMO seguinte, e posteriormente tem o prazo de atualizar até o quarto dia útil do mês corrente para a atualização dos valores. Então, o quarto dia útil do mês de novembro foi nessa semana, e a gente recebeu da CCE a atualização, então, desses valores. E aqui nesse gráfico a gente tem a indicação, a gente está comparando, né, com os valores aqui numa curva um pouco mais em cinza, relacionado aos valores que a gente utilizou de CVU para a revisão 1 do PMO de novembro, e com essa curva esverdeada para os valores que a gente considerou agora na revisão 2, ocasionados basicamente por conta dessa atualização, então, das usinas vendedoras de leilão. E aqui também tem um destaque aqui para o CVU de Cuiabá, que eu comentei anteriormente. Então, o CVU anterior era de 1.831,81 e agora é esse de 1.700. Então, agora entrando nos resultados propriamente ditos, aqui a gente tem um diagrama, né, de que a gente mostra aqui todos os subsistemas e o valor do CMO para cada um deles por patamar de carga, além do CMO médio. Então, a gente observa aqui nesses valores apresentados nesse slide que todo o CMO de todos os subsistemas estão acoplados em todos os patamares de carga, e só a título de comparação com o valor obtido pelo DECOMP na semana passada,
a gente teve uma redução de cerca de R$ 30 por megawatt-hora em relação ao valor estimado na semana passada. Então, o CMO médio estimado para essa semana é de R$ 68,91 por megawatt-hora. Nesse diagrama, a gente costuma deixar indicado também quais foram os limites de intercâmbio que atingiram o valor máximo. Então, no patamar de carga pesada, os limites que ficaram lotados, né, atingiram o valor máximo foi o FNS, no patamar de carga pesada, e o bipolo aqui do Norte e Sudeste. Lembrando que essa indicação do C aqui é, no caso, o intercâmbio conjuntural, e com o intercâmbio conjuntural são os limites que a gente considera uma redução por conta de algum desligamento na rede para a primeira semana operativa que tenha impacto em algum limite. Então, a gente teve uma redução do limite nessa semana, na primeira semana, por conta de uma intervenção existente limitando, e a gente teve esse atingimento do valor máximo nesse limite. No patamar de carga média, a gente teve o FNS sendo atingido na média conjuntural e a ANESE na leve conjuntural. A gente costuma trazer também nessa reunião esse gráfico, onde a gente tenta trazer aqui qual foi o fator que influenciou no comportamento do CMO, nesse caso, comparando da semana passada para essa revisão, como a gente teve uma redução, qual é o fator que impactou, então, maior, foi mais impactante nessa redução. Só lembrando, né, a ordem desses estudos não são sempre as mesmas, a gente pode mudar, a gente pode aumentar, pode diminuir. A gente traz aqui com o intuito de facilitar e deixar mais claro o entendimento de ver qual foi o fator aí preponderante. Então, aqui nesse gráfico, a gente observa aí que o fator que mais impactou nessa redução do CMO da semana passada para essa foi a atualização da previsão de vazão. Então, com esse CMO obtido, a gente tem aqui a geração térmica prevista pelo modelo DECOMP para a primeira semana operativa, só do dia 3 até o dia 19, e aquela ressalva que a gente sempre gosta de trazer aqui, que esse despacho, esse gráfico, né, que a gente traz aqui, é o despacho indicado pelo DECOMP, que é um despacho meramente indicativo, dado que no modelo a gente não considera despacho por garantia energética e a ordem de mérito é dada diariamente pelo modelo D100. Então, pelo DECOMP, pelo CMO que foi obtido, a gente teria aí para essa semana um despacho térmico de cerca de 7 gigawatts médios para essa semana. Em relação ao despacho antecipado das usinas AGNL, nessa revisão 2 do PMO de novembro, a gente está comandando o despacho para a semana que se inicia dia 15 de janeiro de 2022 e finaliza dia 21 de janeiro. E nessa tabelinha a gente deixa indicado aqui qual é o CVU de cada usina, a gente teve atualização do CVU para essa semana, e o benefício GNL calculado, estimado para a semana que a gente está despachando. Então, a gente teve um benefício GNL na casa dos R$ 65,00 por megawatt-hora para o subsistema Sudeste, e para o subsistema Nordeste em torno de R$ 62,00, R$ 63,00 por megawatt-hora. Dado que o CVU de todas essas três usinas é maior do que esse benefício calculado, não há previsão, então, de despacho antecipado por ordem de mérito para nenhuma dessas usinas, porém, o ONS continua comandando o seu despacho antecipado por garantia energética. Aqui a gente traz os gráficos de energia armazenada para cada subsistema. Em cada gráfico de cada subsistema, a gente tem a curva mais escura, que é o resultado dessa revisão que a gente está apresentando agora, e tem um valor um pouco mais claro, só de referência em relação às revisões anteriores, então a revisão 0 e a revisão 1. Então, a gente tem aqui indicado de cinza, né, o valor que a gente começa o estudo dessa revisão 2, qual foi a estimativa do modelo DECOMP para a gente finalizar o mês em questão, que é o mês de novembro, e a gente também tem aqui a árvore de cenários, que é gerada pelo GVASP para acoplamento com a função de custo futuro do New Wave. Então, para o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 18,5% da energia armazenada do subsistema. A estimativa do modelo é que a gente finalize o mês de novembro com 21,3%. E aqui a gente tem as previsões para o final do mês de dezembro, onde o cenário mais otimista a gente finalizaria com 45,1%, o mais pessimista em 20,2%, e a média dos cenários em 27,8%. No subsistema Sul, a gente começou o estudo com 53,9% da energia armazenada do subsistema, e a expectativa é finalizar o mês em 53,4%. No Sul, a gente tem uma dispersão um pouco maior dos cenários,
e obtivemos a média, então, de finalizar o mês de dezembro em 42%. O subsistema Nordeste, a gente observa que está bem parecido com a previsão das 2 semanas anteriores. A gente iniciou o estudo com 35,7%, previsão de finalizar o mês de novembro com 35,3%, e a média dos cenários do segundo mês traz para nós uma expectativa de finalizar o mês de dezembro em 46,9%. E, por fim, o subsistema Norte, iniciando o estudo com 40% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês de novembro em 34,9%. E aqui a gente tem uma dispersão também um pouco maior para o subsistema Norte, onde o cenário mais otimista a gente finalizaria o mês de dezembro com 97,1% da energia armazenada do subsistema, no cenário mais pessimista em 39,7% e a média dos cenários finalizando em 54,4% o mês de dezembro. Importação de energia, só um lembrete, né, que não é um dado de entrada do modelo, a gente traz aqui apenas um dado informativo, e a gente recebeu, então, a oferta de importação tanto do Uruguai quanto da Argentina. Do Uruguai, os agentes Enel e Eletrobras que ofertaram, e para a Argentina, o agente Enel. Comparando com as ofertas que a gente recebeu na semana passada, tanto do Uruguai quanto da Argentina, os montantes são similares, totalizando 285 do Uruguai, de cada agente, e 2.200 da Argentina. Tivemos umas variações também nos valores dos blocos, mas em montantes bem parecidos com o da semana passada. Antes de entrar, então, nas intervenções energéticas relevantes, é só uma informação adicional que a gente traz aqui, que é relacionada à publicação do DEC preliminar do DECOMP. Em alguma reunião semanal do mês passado, de outubro, acho que a gente teve um questionamento aqui nessa reunião a respeito da data de publicação desse produto. A gente teve, acho que uns 2 meses atrás, a gente teve uma atualização no sistema do Sintegre, onde a gente observou que essa data aqui de publicação ela não estava sendo atualizada. Então, a gente atualizava esse produto semanalmente no Sintegre, a gente não parou de publicar em momento nenhum, toda semana a gente publica. A gente atualizava aqui a semana operativa, deixando indicado aqui qual era o PMO referente, a revisão da atualização, mas essa data aqui não estava sendo atualizada. Então, a partir dessa semana, esse da sprint aqui foi tirado do que estava no Sintegre hoje, então a gente publicou na madrugada aí do dia 12/11, esse DEC, e essa data agora está sendo atualizada, então só para informação adicional para todos. E entrando aqui nas intervenções energéticas relevantes para essa semana, também para o período de 13 a 19 de novembro. Só aquele lembrete de sempre, né, que a gente tem um critério de relevância, onde a gente traz aqui para essa reunião as intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou em unidade geradora de usina de grande porte. Então, inicialmente, aqui, começando pelos destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, para o dia 14 de novembro, a gente tem a parada da usina Promissão e Serra da Mesa para ensaio de autorrestabelecimento para as 2 usinas desse mesmo dia. E ainda falando sobre Promissão, também tem uma parada prevista para o dia 15 de novembro para a expensão das comportas de emergência. Ainda no subsistema Sudeste também tem destaque para a Ilha Solteira, onde tem intervenção prevista para a unidade geradora 2 e unidade geradora 3, a unidade geradora 2 no período de 16 a 20 de novembro e a 3 de 16 a 19/11. Ainda no subsistema Sudeste, a gente tem destaques aqui para algumas unidades geradoras de Itaipu, tanto do setor de 50 quanto do setor de 60 Hz. Então, no dia 16, a gente tem manutenção prevista para a unidade geradora 1, do setor de 50 Hz, e a unidade geradora 17, do setor de 60 Hz. E, adicionalmente, também, no dia 17/11, a unidade geradora 18, do setor de 60 Hz, da usina hidrelétrica de Itaipu. Ainda no subsistema Sudeste, e finalizando esse subsistema, a gente tem a unidade geradora 1, de Três Irmãos, uma manutenção corretiva prevista para o dia 17/11. Para o subsistema Sul, a gente tem como intervenção relevante, como destaque aqui, a unidade geradora 3, a usina hidrelétrica de Governador José Risch, uma manutenção preventiva que está programada para o dia 13 de novembro. E, por fim, no subsistema Norte,
a previsão aí do ensaio de autorrestabelecimento disponibilizando as unidades geradoras 11, 12 e 14 da usina hidrelétrica de Belo Monte no dia 13/11. E para o subsistema Nordeste, para essa semana, a gente não tem nenhuma intervenção relevante. Então, aqui eu finalizo aqui a apresentação com os destaques da gerência de programação mensal. Passo a palavra de novo para você, Antônio Carlos, e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigado, Diana. Agora, pessoal, nós iremos fazer um intervalo, né, de 5 minutos, e aí, quando retornarmos, iremos responder, antes do terceiro bloco, todas as perguntas que estão no nosso chat. Até breve, vejo todos lá. Boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar agora o terceiro bloco. E antes de iniciarmos, nós iremos responder as perguntas, né, que estão lá, que foram inseridas no nosso chat. Então, temos uma pergunta aqui de Álvaro Franca, né, da Apollo Energia. Ele pergunta o seguinte: é possível a disponibilização de relação de pontos de grade utilizados para a confecção da chuva média por subbacia dos arquivos de histórico de previsão de precipitação utilizado no script que confecciona, né, os arquivos de previsão de chuva do conjunto ONS, por exemplo, para o modelo GFS, né, quais os pontos de grade, da grade de ponto 50, né, corresponde à subbacia encontrada no arquivo GFS, aí tem o nome do arquivo lá, que é GFS_M_DD, que é o dia, o mês e o ano, né, ponto DAT. Então, ele agradece, né? Então, nós iremos aqui pedir para que Eduardo, né, possa responder essa pergunta feita aí por Álvaro. Eduardo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde a todas e todos. Em relação a essa questão, os contornos das bacias e das subbacias, eles estão publicados no Sinteg, eles estão lá disponíveis, e aí cabe a qualquer usuário que quiser baixar esses contornos e extrair os pontos de cada modelo, os pontos de grade de cada modelo, para cada subbacia, usando esses contornos disponíveis no Sinteg. Antônio Carlos. Obrigado, Eduardo. Temos mais uma pergunta aqui para você também, Eduardo, que foi feita por Márcio Bessa, né, da Eletrobras Eletronorte. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, na questão meteorológica, já temos revisão da análise sobre Laninha? O IRI, né, CPC, atualizou que a sua influência, né, se estendeu até o início de outono, né? Grato, Márcio Bessa. Então, é com você, Eduardo. Bom, vou até compartilhar aqui a minha tela para mostrar a atualização do CPC do IRI. Eles veem a continuidade da Laninha até o fim do verão, né, até o trimestre de fevereiro, março, abril, com 50% de chance de ainda manter uma Laninha ou de ir para neutralidade no trimestre de março, abril, maio. É uma análise que a gente já estava observando, essa transição no decorrer do outono, seja no primeiro, no segundo mês, e aí o que a gente tem que observar é se ainda vai ter um acoplamento entre o oceano e a atmosfera, e aí, nesse caso continue esse acoplamento do Laninha, caso a atmosfera ainda esteja respondendo como Laninha, a gente pode vir a ter um período um pouco mais seco na região sul, mas nas demais regiões do país, e também como essa é uma previsão muito longe ainda, a previsibilidade acaba sendo muito baixa para esse período. Obrigado, Eduardo. A próxima pergunta foi feita por Bruno Couto, né, da W7 Energia Comercializadora. Prezados, gostaria de saber a partir de que horas, na ausência dos dados de previsão, de precipitação, que compõem o PMédia, é utilizado o plano de contingência. Para essa pergunta, nós chamamos o Arthur para poder esclarecer um pouco sobre essa dúvida. Arthur. Obrigado pela pergunta, Bruna. Para esse caso, o plano de contingência ele não tem dado específico para ser acionado. Devolvo a palavra para você, Antônio. Obrigado. Obrigado, Arthur. Temos uma pergunta da Desirê Silva, da Statcraft. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber por que, a partir do dia 9 de outubro de 2021, os dados de carga, né, verificados no IPDO
e o dado de carga verificado no SAGIC ficaram com a diferença em torno de 5 gigawatts para o SIM, onde é possível, né, encontrar o histórico de carga atualizado. Né? Desde já agradeço imensamente. Então, são duas perguntas em uma, portanto, duas pessoas, né, o Diogo e a Márcia, vão dividir essa resposta para você, Desirê. Pois não, Diogo? Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Desirê, pela pergunta. Nós detectamos essa inconsistência, né? O dado correto é o dado do IPDO. O dado do SAGIC ele está com uma diferença que são as usinas tipo 3, não telemedidas do sistema de supervisão. A gente detectou esse problema, né? E já estamos reagregando a carga, né? Reprocessando esse dado para publicar ele no SAGIC com a correção devida. Márcia, por favor. Márcia, a segunda parte da pergunta. Tá legal. Desirê, o histórico da operação, você pode, tem 2 lugares que você pode, o histórico da carga, né? Você pode pegar em 2 lugares, tá? Se você está falando, por exemplo, do histórico diário e horário, né? Esses dados consistidos, né? Porque a gente utiliza nos modelos, inclusive, eles são disponibilizados junto com os dados do DEC ali, da previsão para o DECEM, né? Que a gente disponibiliza ali no Sintegre. E os dados mensais já considerados, verificados, já considerados dados consolidados, né, e contabilizados da CCE, que a gente fecha a carga também com esses dados, eles estão disponíveis lá no site do ONS, né, no histórico da operação, e aí você tem a carga, né, no item carga de energia, que você pode pegar, né, os valores aí verificados de carga no horizontes, nos diversos horizontes, sabendo que o valor que está com os dados consistidos da CCE, né, dos dados de verificado de geração, eles somente no mensal, né, e os dados semanal, né, e diário ali, ele considera aquela medida, né, do ONS, tem uma parte que é estimada ali das usinas tipo 3. Se você quiser saber qual o valor de geração de todas as usinas que compuseram essa carga, né, você também tem geração de energia, tá? Que aí você clica em geração de energia e você vai ter ali o histórico por unidade geradora ali também, tá bom? Qualquer coisa você pode até enviar uma solicitação que a gente explica direitinho, mas tá fácil. Só entrar ali no site e você já encontra, tá bom? Obrigado, Márcia. Vamos agora para a próxima pergunta, feita por Guilherme Oliveira, da Ampere. Então, ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde, por qual motivo não foram disponibilizados os arquivos de níveis de partida do modelo DECEM nos dias 10 e 11 de novembro? Para essa pergunta, o Paulo irá abordar um pouco e esclarecer essa dúvida. Paulo. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pela pergunta e obrigado também pelo aviso, pois nesses dias que você relatou que não teve a publicação desse produto, realmente estávamos com alguma dificuldade técnica no processo de publicar alguns outros produtos do Sintegre, e esse do nível de partida em si ainda não estava no nosso conhecimento, que também havia ocorrido esse mesmo problema. Dessa forma, então agradecemos já por este aviso e vamos tomar as medidas necessárias para minimizar a chance disso acontecer ou que até mesmo evitar que ocorra novamente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, por responder a pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta, que foi feita por Lucas Henrique Silva. O nome da empresa ele colocou aqui 168. Então, vamos lá. Boa tarde. Em relação ao procedimento competitivo simplificado, ele será considerado nos modelos de otimização no PMO de dezembro? Desde já, muito obrigado. Então, para essa pergunta, a Diana vai respondê-la. Diana. Boa tarde novamente, Antônio Carlos. Boa tarde, Lucas. Obrigada pela pergunta. A resposta é bem simples, tá? A gente vai considerar, sim, essa questão do procedimento competitivo simplificado. O New Wave, que será publicado como DEC preliminar, na sexta-feira que antecede a semana do PMO, já vai estar até com essa contemplação desse leilão. É isso. Obrigada. Obrigado. Então, vamos agora às demais perguntas, né, recebidas
nós iremos deixar para responder após a apresentação dos temas, né? Ou após esse terceiro bloco, tá? Então, encerrada essa bateria de perguntas, vamos iniciar agora o terceiro bloco, onde serão abordadas as questões relativas aos limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Então, para fazer a nossa primeira apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas, convido aqui o Marcelo Guarini para poder explicar mais sobre esse assunto. Marcelo, o tempo é seu. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá, então. Vamos falar sobre os limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira intervenção relevante é do compensador síncrono 2 da SE Janaúba 3, que vai ocorrer das 7 horas do dia 12, sexta-feira, até 1 hora da manhã do dia 14, domingo. Vai ser feito o rodízio de fases do transformador do síncrono 2 de Janaúba. E aí, conforme MOP vigente, durante a indisponibilidade do síncrono 2 de Janaúba, os limites de FNES vão ser penalizados em 100 megawatts. Segunda intervenção, seção de barra B da SE Barreiras 2 de 500 kV. Ixi. Não mudou, não? Isso. Caramba. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu resolver esse problema aqui. Fechar e abrir de novo. Tentar compartilhar o computador. Vamos lá. Estou na primeira. Janaúba tinha aparecido? Então vamos lá. Voltar aqui à seção de barra B. Janaúba tinha aparecido a primeira vez? Não. Tá. Agora está aparecendo? Não, obrigado. Então vamos lá. Retornando aqui. Como eu havia falado, a intervenção do compensador síncrono 2 de Janaúba, que vai acontecer das 7 horas do dia 12, sexta-feira, até 1 da manhã do dia 14, domingo. Vai ser feito o rodízio de fase do transformador síncrono 2 de Janaúba e, conforme a MOP vigente, essa indisponibilidade leva a uma penalização de 100 megawatts no FNES. Segunda intervenção. Seção de barra B da SE Barreiras 2 de 500 kV. Vai acontecer das 0 horas até as 22 do dia 13, um sábado. Vai acontecer a ancoragem do barramento para ampliação da viga existente da barra B na SE Barreiras 2. E aí, para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV dessa subestação, vai ser limitado o FNES em 4.900 megawatts e o FNS em 2.800. Terceira intervenção vai ser o circuito de 500 kV Açailândia Miranda 2, mais a seção de barra 2 de Açailândia. Vai ser no período das 6h30 às 16h30 do dia 14, domingo. Vai ser feito o plano mínimo de manutenção desses equipamentos. E da mesma forma, para que o sistema suporte contingências de linhas e contingências com falha disjuntor na subestação de Açailândia, vamos adotar a restrição de menos FNE, menor que 5.000, e menos exportação norte, menor que 4.200. Continuando esse pacote de intervenções, a segunda intervenção vai ser na LT, de novo, Açailândia Miranda 2, agora com a seção de barra 1 de Miranda 2. Vai acontecer das 6h30 às 16h30 do dia 15, segunda-feira, feriado. Continuação desse plano mínimo de manutenções, e os limites são similares.
são os mesmos no caso, né? Menos FNE de 5.000, menos exportação norte de 4.200. Aqui nós teremos um teste de autorrestabelecimento na OHS Serra da Mesa, que vai ser feito das 0 às 6 do dia 14, domingo. Ele engloba as 3 unidades geradoras e a seção de barra 1, Serra da Mesa. E para que o sistema suporte contingências com falha disjuntor no setor de 500 kV de Serra da Mesa, vai ser limitado o FNS em 2.000 e o FNES em 4.700. Agora vamos para a intervenção da linha de 500 kV Bicora Sapiaçu e o reator E1 do terminal de Sapiaçu. Ela vai acontecer das 6 da manhã às 17 horas, do dia 14 e 15, domingo e segunda-feira. No caso, é uma intervenção diária. Vai ser feita a instalação de sensores e software de diagnóstico para monitoramento online de óleo, temperatura e buchas nas 3 unidades do Banco Reator 05E1, a unidade de reserva de Sapiaçu. E para que o sistema suporte dinamicamente perda de linhas de 500 kV na malha sul, sudoeste do nordeste, nas interligações sudeste-nordeste e norte-nordeste, vai ser limitada a exportação nordeste em 9.800 e o FNES em 5.000 megawatts. Aqui temos uma intervenção para a linha de 500 kV Mesquita Mutum, que vai acontecer de 5 às 17 horas do dia 14, domingo. Será feita a construção de uma parede corta-fogo, obra de integração da linha de 500 kV Mesquita João Neiva 2. As consequências para o SIM são um pouco mais complexas, para ele suportar as contingências. A gente vai ter limitação de 100 megawatts nos limites vigentes de FNS, tanto para a IO do Madeira, de operação normal em contingência do Madeira, quanto para IO de operação normal da Norte-Sudeste, que é relacionado aos bipolos de Foz do Iguaçu e Biúna. E, adicionalmente, a gente vai ter restrições relacionadas às contingências da malha de 345 kV da área Rio de Janeiro e Espírito Santo, que você vai ter uma geração determinada entre 150 e 1.000 megawatts nas UTEs Norte Fluminense e Termo Macaé, uma limitação de geração em GNA de 900 megawatts e um somatório de geração nas hidráulicas de Mascarenhas e Aimorés e na térmica de Luiz O.R. Melo. Deve ser maior que 300 megawatts. Agora vamos lá para o 765 kV, o circuito 1, Itaberá Tijuco Preto, que vai ser feita diariamente das 6 às 22h30, do dia 13 até o dia 15. Vai ser realizada a substituição de acessórios e cadeias de isoladores ao longo da linha. E para que o sistema suporte perda simples dos circuitos remanescentes, vai ser adotada a limitação do recebimento sudeste inferior a 8.100 megawatts. Agora vai vir um conjunto de intervenções, vocês vão reparar. Essa primeira na barra A3, 500 kV, OHI Itaipu 60 Hz, de 6h30 a meio-dia do dia 14, domingo, vão ser realizados ensaios da lógica 7 e perda tripla, relativos ao novo CEP do 765 kV. E vão ser necessários operar com pelo menos 3 unidades geradoras sincronizadas nas barras A4 e B4 e limitar a geração das unidades conectadas na barra B3. E, além disso, vai ser feita uma limitação do fluxo da Norte-Sul em 3.000 megawatts. Esse limite vai ser similar para todo o pacote de intervenções. A única coisa que vai alterar vai ser o horário da intervenção. Essa intervenção aqui na barra B3 ela vai acontecer das 10h30 às 17h, também no domingo, mesmo ensaio da lógica, só que nesse caso você vai manter 3 unidades geradoras sincronizadas nas barras A4 e B4 e limitar a geração na barra A3, mantendo a mesma limitação de FNS. Na segunda-feira vai ser feita intervenção na barra A4, das 6h30 às 12 horas, mesmo ensaio da lógica. Para isso também você vai ter que operar com pelo menos 3 unidades sincronizadas nas barras A3 e B3 e limitar a geração das unidades geradoras conectadas na barra
B4, com também um FNS limitado em 3.000. E a última desse pacote, na barra B4, vai ser de 10h30 às 17h, na segunda-feira também, continuando o ensaio da lógica 7 da perda tripla. Vai operar com pelo menos 3 unidades geradoras sincronizadas nas barras A3 e B3 e vai limitar a geração conectada na barra A4, também limitando o FNS em 3.000 MW. Agora, saindo um pouco do 765, vamos para o 345 do Rio, disjuntor 8874 da SE Macaé. O período da execução do serviço vai ser de 6h40 às 10h50 do sábado, dia 13. O motivo é sanar ponto quente de anomalia térmica nesse disjuntor, na fase C. Para que o sistema suporte as perdas duplas e simples, seguidas de falha disjuntor na subestação de Macaé, vão ser limitadas à geração de GNA1 em 900 e das térmicas de Norte Fluminense e Termo Macaé em 1.500 MW. Outro disjuntor em Macaé, 8464, será realizado das 11h30 a meio-dia e 30, também do dia 13, sábado. Serão feitas manobras nas seccionadoras 8461 e 8463 para sanar a anomalia térmica. Para que suporte as mesmas perdas duplas e simples e perdas com falha disjuntor na SE Macaé, serão implementados os mesmos limites para a térmica de GNA1 e Norte Fluminense Termo Macaé, ou seja, 900 MW. Não nesse caso, será um limite de 1.200 MW de Norte Fluminense Termo Macaé, pela estrutura do anel lá de Macaé. Linha 345kV, Campos Rio Novo do Sul 2 e disjuntores na SE Campos. Essa intervenção vai acontecer de 6h30 a meio-dia e 30, na segunda-feira, dia 15, também para sanar uma anomalia térmica na seccionadora 8717 e para suportar contingências simples, duplas, serão adotadas limitações. Nesse caso, a UTE-GNA vai ser igual a 0. Norte Fluminense Termo Macaé menor que 1.100. Luiz OR Melo maior que 204 MW. E será solicitado despachar o que tiver de disponibilidade, maximizar. Viana idem, portanto, do outro lado, né, ali do lado do Espírito Santo, vai ser solicitado maximizar a sua geração maior que 166 MW. E para finalizar aqui, nós temos a geração térmica por razões elétricas da UTE Jorge Lacerda. O despacho mínimo no complexo Jorge Lacerda, ele foi dimensionado para evitar corte de carga quando da ocorrência de contingências simples ou disponibilidade de equipamentos da rede de operação da região, como segue. Patamar de carga pesada e média seria a contingência da linha de 525 kV Biguaçu Siderópolis, linha 230 Siderópolis 2 Forquilinha e trafo de 525-230 de Siderópolis 2. O despacho mínimo necessário seria 2 unidades A2 de 35 MW nessa usina térmica, totalizando 70 MW. Eu fecho por aqui a apresentação, agradeço a todos pela paciência e devolvo a palavra ao Antônio. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Guarini. Passo agora a palavra para a Thaís Kramer, que fará a apresentação sobre a política operativa. Thaís. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Só um minuto. Então, vamos lá. Agora a gente vai comentar um pouco sobre a política operativa que foi feita nessa última semana, do dia 6 ao dia 12 de novembro. A gente gostaria de iniciar comentando sobre um informe que foi publicado no dia de ontem no Sintegre, o informe 19 de 2021. Esse informe ele trata sobre uma inconsistência nos DECs do DECEM dos dias 30 do 10 ao dia 9 do 11, com exceção dos dias 2 e 3 de novembro. Isso está relacionado com o FSARH 531 da usina de Jupiá.
indica que havia uma restrição de taxa de variação máxima de redução de defluência de 500 metros cúbicos por segundo a cada meia hora. Essa restrição ela foi cadastrada como não condicionada, porém, na descrição técnica do agente, é indicado que essa restrição ela só é válida para defluências entre 5.000 e 4.000 metros cúbicos por segundo. Essa restrição ela está válida desde o dia 1/11, então a gente gostaria de destacar aqui que nos DECs do dia 30/10 ao 9/11, com exceção do dia 2 e do dia 3, essa restrição de variação do FCH 531, ela foi considerada equivocadamente no DECEM, já que a previsão de defluência da usina de Jupiá era inferior aos 4.000 metros cúbicos por segundo. Partindo agora para uma análise dos resultados do DECEM e demais modelos, a gente analisa aqui nesse gráfico uma comparação da geração térmica, que foi indicada pelo modelo DECEM e pelo modelo DECOMP. A gente pode notar como o modelo DECEM ele indica um despacho térmico praticamente todos os dias superior àquele indicado pelo DECOMP, e essas diferenças elas ocorreram devido a diferenças na declaração de inflexibilidade por parte dos agentes e também devido a ajustes de unit commitment térmico. Partindo agora para resultados comparativos da programação indicada pelo DECEM e a programação feita pelo PDP, a gente pode verificar aqui que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a geração hidráulica ela foi reduzida na etapa de PDP em relação ao despacho indicado pelo DECEM, e esses ajustes eles foram feitos para compatibilizar a diretriz e a política operativa com o objetivo de controlar os armazenamentos das bacias dessa região, conforme autorizado pelo CMSE, e também devido a ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, a gente nota que o PDP elevou a geração térmica em relação ao indicado pelo DECEM, e isso foi em função do despacho por garantia energética, conforme autorizado pelo CMSE. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota um comportamento semelhante. Então, o PDP ele fez uma redução da geração hidráulica em relação ao DECEM. Também, esses ajustes foram feitos para compatibilizar a diretriz e a política operativa com o objetivo de controle do armazenamento das bacias do Sul. E em relação à geração térmica, o PDP também fez a elevação dessa geração térmica em relação ao indicado pelo DECEM, em função do despacho por garantia energética. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que também há diferenças entre a geração hidráulica praticada no PDP e no DECEM, e no geral houve uma redução na parte do PDP. Isso ocorreu devido às diretrizes e políticas operativas de defluência da bacia do Rio São Francisco, e também para compatibilizar a política operativa. Em relação à geração térmica, a gente nota que o PDP elevou a geração térmica em relação ao DECEM, também devido ao despacho por garantia energética. Em relação ao subsistema Norte, a gente nota que a geração hidráulica também apresenta algumas diferenças entre DECEM e PDP, sendo mais significativas a partir do dia 11 e 12 de novembro, no qual o PDP fez uma elevação dessa geração hidráulica em relação ao modelo DECEM. Esses ajustes foram feitos para atendimento dos limites de transmissão, ajustes do unit commitment hidráulico e também para compatibilizar a política operativa. Em relação à geração térmica, a gente também nota que tem algumas diferenças entre DECEM e PDP, também em função do despacho por garantia energética. Em relação ao intercâmbio internacional, a gente nota que durante todos os dias dessa última semana operativa, do dia 6 ao dia 12, houve uma programação de intercâmbio internacional, tanto com o Uruguai como com a Argentina. Agora, nessa figura, a gente apresenta um balanço médio semanal da programação, e aqui a gente pode destacar a carga do SIM, que para essa última semana operativa ficou da ordem de 69,9 gigawatts médios, o que representa um aumento de aproximadamente 2 GB em relação à semana passada, mas lembrando que semana passada havia um feriado. A gente pode notar que as eólicas do Nordeste ficaram numa ordem de 5,7 gigawatts médios também, e que isso não representa uma mudança muito significativa em relação à semana passada. O subsistema Sul, ele continua se configurando como importador de energia,
nessa última semana da ordem de 3,2 gigawatts médios, o que representa um aumento de 1,9 gigas em relação à semana passada. E outro destaque também é a geração de Itaipu, que nessa última semana operativa, ela fez uma redução da ordem de 1,2 gigawatts médios em relação à semana anterior. Aqui a gente continua apresentando o balanço da programação semanal, porém discretizado nos 48 patamares de carga. Então, a gente pode notar que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, esse subsistema ele se configura como importador de energia durante todos os patamares de carga e continua com uma geração hidráulica relativamente reduzida. Em relação ao subsistema Sul, ele também se configura como importador ao longo de todos os patamares, todas as horas do dia. Porém, a geração hidráulica ela já faz algumas modulações para atendimento do perfil da curva de carga. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que é um subsistema que está sendo exportador de energia. A geração eólica ela está mais reduzida, né, como eu comentei, na ordem de 5,7 giga, porém a geração térmica tá sendo elevada e com isso é possível fazer a exportação de energia. Em relação ao subsistema Norte, esse subsistema também tem se configurado como fortemente exportador de energia. Nessa tabela, a gente apresenta a geração térmica que foi programada nessa última semana operativa e os principais motivos de despacho. Então, o total de geração térmica que foi programado nessa última semana operativa foi da ordem de 19,2 gigawatts médios, e cerca de 60% desse montante foi devido à garantia energética, 26% devido à ordem de mérito, 13% devido à inflexibilidade e 1% devido à unit commitment. Agora a gente vai apresentar alguns resultados de CMO, comparando o CMO que foi indicado pelo modelo DCEM com aquele indicado pelo modelo DECOMP. Para o subsistema Sudeste e Sul, a gente nota que, no geral, o DECEM acompanha o CMO indicado pelo DECOMP. Houve algumas variações mais significativas no dia 6, 8 e 9 de novembro, principalmente em carga média pesada, no qual o CMO do DECEM se deslocou do DECOMP, e isso ocorreu devido ao limite térmico da linha de 230 kV, Itabaiana e Itabaianinha. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que existem alguns outliers superiores que ocorreram no dia 10 do 11, no qual o CMO do DECEM ficou bastante superior ao do DECOMP. Esses outliers aconteceram nos horários de cerca de 7 da manhã até 9 da manhã e 14h30 às 16 horas, e eles ocorreram devido ao SGI 59011 de 2021, que desliga a linha de 230 kV de Goianinha a Santa Rita 2. Além disso, a gente nota tanto no subsistema Nordeste quanto no subsistema Norte aquele mesmo comportamento do slide anterior, que nos dias 6, 8 e 9 há uma variação maior do CMO do DECEM em carga média e pesada, decorrente do atingimento do limite térmico da linha Itabaiana e Itabaianinha. Aqui a gente traz alguns resultados também de CMO, mas fazendo uma análise georreferenciada. Cerca de 30% das barras do SIM, georreferenciadas, e a gente pode notar que, por exemplo, para o dia 12 do 11, no horário das 22 horas, boa parte das barras do SIM estão com CMO muito próximos, com exceção de alguns outliers no subsistema Norte. A gente tem um outlier que ocorreu devido ao limite do fluxo Manaus, e outro devido à limitação do fluxo da linha de 230 kV Macapá-Laranjal. Bom, outra análise que a gente pode fazer utilizando CMOs são análises estatísticas. Então, para isso, a gente utiliza da ferramenta do Boxplot, que nos ajuda a entender como que fica a distribuição desses resultados de CMO. Então, a gente pode o primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e valor máximo, além de alguns possíveis outliers nos valores de CMO. Então, iniciando as análises pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode verificar que os valores de CMO eles acompanham a curva de carga. Existem alguns outliers a partir das 8 horas da manhã, que ocorrem devido ao atingimento do limite térmico da linha de 230 kV Itabaiana e Itabaianinha.
e também alguns outliers inferiores no período da tarde, e eles estão relacionados ao SGI 63024 de 2021, que limita a geração da usina de Jupiá, 430 kV, em 714 megawatts. Em relação ao subsistema sul, a gente nota que nesse subsistema, o semiose apresenta um pouco a dispersão, porém, existem outliers superiores que estão relacionados ao requisito de geração mínima no complexo de Jorge Lacerda. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que existem outliers também a partir das 11 horas da manhã, que estão relacionados ao limite térmico da linha de 230 kV Itabaiana e Itabaianinha. E em relação ao subsistema Norte, a gente nota que há dois outliers, os outliers que ocorrem ali na madrugada, período da tarde e final da noite, eles ocorrem devido ao atingimento do limite do fluxo Manaus, conforme a instrução de operação, mais superiores na ordem de R$ 210 por megawatt-hora, que ocorreram devido a um SGI 62714 de 2021, e esse SGI ele limita o fluxo na linha de 230 kV Macapá-Laranjal. Bom, agora a gente apresenta os resultados do balanço energético para cada um dos subsistemas num período de 12 meses. Então, aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode notar como nas últimas semanas a geração hidráulica tem permanecido em patamares mais baixos, mais reduzidos, e apesar de a gente estar, né, com uma geração térmica bastante elevada, esse subsistema ele continua se configurando como importador de energia. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota aqui que nas últimas semanas o Sul novamente fez redução de geração hidráulica devido à redução das vazões nas principais bacias desse subsistema. Então, ele continua se configurando como importador de energia. Boa tarde, a gente está retornando agora. Eu tive um problema técnico, peço desculpas, mas vamos continuar agora. Então, só retomando o balanço energético do subsistema Nordeste, eu estava comentando que nessa última semana houve uma elevação da geração hidráulica. Isso ocorreu devido à necessidade de elevação na UHE Itapebi, devido à parada de Veracel, uma elevação de geração no São Francisco, para viabilização da quarta expedição do Baixo São Francisco, e também elevação de geração na usina de Pedra do Cavalo, para atendimento de requisitos ambientais. Em relação ao subsistema Norte, a gente nota que esse subsistema ele continua se configurando como exportador de energia e que nessas últimas semanas houve uma elevação da geração hidráulica devido a uma maior exploração da usina de Tucuruí. Seria isso, obrigado. Eu retorno a palavra para você, Antônio. Obrigado, Thaís Kramer, pela apresentação. Agora, vamos fazer um intervalo, né, de 5 minutos, quando iremos retornar, né, respondendo a última bateria de perguntas que estão ali registradas no nosso chat. Então, aguardo todos vocês. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Estamos de volta, né, para responder as perguntas que foram inseridas no nosso chat a partir desse momento. O chat, nós não iremos mais responder as perguntas que serão inseridas a partir de agora, né? Se por um acaso vocês tiverem algum questionamento, vocês podem inserir lá no canal, né? Fale conosco, né, do ONS, que aí vocês terão o retorno aí da área responsável. Então, voltando para as perguntas, nós temos aqui uma pergunta do Guilherme Oliveira, né, da Ampere. Então, Guilherme pergunta o seguinte: notamos que os resultados, né, do WEOL, publicados nos dias 9 e 10 de novembro, apresentaram valores zerados nos últimos dias de previsão. Né? Vocês saberiam informar o motivo? Então, para responder essa pergunta, nós chamamos a Alessandra para poder tirar essa dúvida. Alessandra. Boa tarde a todos. Obrigada, Antônio. Obrigada, Guilherme, aí pela pergunta. Em relação à resposta, nós tivemos nos dias 9 e 10 de novembro, nós não recebemos as previsões de todos os modelos meteorológicos. Então, dessa forma,
As previsões de geração eólica do WO, elas foram feitas apenas com o modelo meteorológico da USMWF, e cujo horizonte de previsão vai até o D+7. Então, dessa forma, os últimos dias foram prejudicados, não apresentando, assim, valores previstos para o final do horizonte. Tá? Guilherme, obrigada aí pela pergunta e ficamos à disposição. Eu vou a palavra aí para o Antônio. Obrigado, Alessandra. A próxima pergunta é de Álvaro Franca, né, da Apolo Energia. Ele diz o seguinte: boa tarde, fiz uma pergunta a respeito da relação de pontos de grade de cada subbacia para cada modelo de previsão de chuva, e foi respondido que os contornos das bacias estão disponíveis no Sintegre, né, para extração. No caso, né, já realizei o processo de extração dos pontos através dos contornos, mas não consigo chegar nos mesmos números do ONS. Por isso, solicitei a disponibilização, né, da relação de pontos de grade por subbacia para conseguir identificar onde estão as inconsistências e se elas de fato existem. Então, para poder responder, né, sobre esse questionamento, chamamos o Eduardo. Eduardo, a palavra é sua. Olá de novo a todas e todos. Álvaro, nesse caso, eu vou pedir que você mande por e-mail um exemplo reprodutível do que você fez, de algum dado de bacia, os contornos que você usou, os dados que você usou, e aí a gente tenta replicar e ver o que está acontecendo. Eu quero lembrar um erro que acaba sendo bastante comum, que a precipitação que o ONS utiliza segue o padrão da Organização Meteorológica Mundial, que é uma precipitação de 24 horas com término às 12 UTC. Então, pode ser esse o problema, mas pode ser alguma outra coisa que esteja acontecendo, e a gente conversa e a gente tenta resolver esse problema. Antônio, passo de volta a palavra. Obrigado, Eduardo. E vamos agora para a nossa última pergunta, né, que foi feita por Fernando Henrique Borborema, da Delta Energia. Percebemos que a UTE Araucária foi desligada e um bloco de importação da Argentina também foi retirado da programação. Né? Qual seria o motivo para o desligamento das térmicas? Né? O ONS tem uma previsão de geração térmica e importação para o restante do mês de novembro e o mês de dezembro? Então, para poder responder essa pergunta, chamamos o Diogo para poder tirar essa dúvida. Diogo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Fernando, a programação diária, ela define o despacho térmico depois de ter os principais insumos que são previstos ao longo do dia, né? Principalmente a previsão eólica e de carga, que pode mudar bastante o ponto de operação. No caso do despacho para hoje, né, que a gente desligou a Araucária e o bloco 4 da Argentina, são os dois recursos mais caros, a gente desligou esses recursos porque estamos observando uma alta afluência nas usinas do norte, né? Então, para a gente conseguir alocar essa geração hídrica, foi preciso reduzir esse tipo de geração, tá? Quanto à previsão, a gente realmente precisa sempre checar essas informações de carga, de afluência e eólica para definir o despacho, né? Mas o que a gente pode adiantar é que realmente a gente está observando uma alta na afluência no norte. Obrigado, Antônio. Eu volto a palavra. Obrigado, Diogo. Então, concluímos aí a nossa última bateria de perguntas e respostas, né? Iremos encerrar a nossa reunião semanal da programação da operação e esperamos todos, né, para a nossa próxima reunião, que será na próxima sexta-feira, no dia 19 de novembro. Em nome de toda a equipe do ONS, agradeço, né, a participação de todos envolvidos, desejo a todos uma boa tarde e um excelente final de semana e feriado que está aí chegando. Um abraço, até a próxima.